Esse é o exercício 12, também, né, da prova de 2017. É um exercício que fala de limite de uma função. Só que qual é a função? A função é menos seno de x sobre x, e nós queremos saber qual é o limite dela quando x tende para infinito. E aí, ele diz aqui, os argumentos podem ser desenvolvidos para calcular esse limite, né? Os argumentos podem ser desenvolvidos usando as desigualdades. 0 é menor ou igual que módulo de seno de x sobre x, que é menor ou igual do que 1 sobre x, para todo x maior ou igual do que 0. Então, o que nós temos que usar aqui? A definição de módulo. Então, vamos lembrar que o módulo de x é menos x se x for menor do que 0. E x se x for maior ou igual do que 0. Pronto, saiu 0 ali. Ou ainda, a gente pode falar que o módulo de x é o máximo, é o maior valor entre menos x e x, que é exatamente o que está escrito em cima, só que numa condição de restrição, né? Porque a gente está considerando x menor do que 0 e x maior ou igual do que 0, tá? Não é x só maior do que 0, maior ou igual do que 0. Se x for maior ou igual do que 0, o módulo de x é ele mesmo. Então, se nós olharmos para essa expressão aqui, olha, nós temos que módulo do seno de x sobre x é maior ou igual do que 0, só que usando a definição aqui, quem vai ser o módulo de seno de x sobre x? Nós podemos falar que é o máximo entre menos seno de x sobre x e seno de x sobre x. Um desses vai acontecer. E em qualquer da situação, como aqui é o módulo, isso aqui é maior ou igual do que 0, que a gente está falando que o módulo é maior, ou é maior ou igual do que 0, ou 0 é menor ou igual do que esse módulo. E esse, seja lá qual for o valor que dá aqui, ou seno de x sobre x, ou menos seno de x sobre x, isso aqui vai ser menor ou igual do que 1 sobre x, que é o que está falando aqui nesse módulo aqui. Então, o que acontece? Na verdade, o que a gente está falando é que menos seno de x sobre x está entre 0 e 1 sobre x. E aí basta então a gente aplicar o teorema do confronto. O que diz o teorema do confronto? Ou o teorema do sanduíche? Que se uma função é limitada por outras duas, se essas duas funções têm o mesmo limite, então a do meio, que é limitada por ela, também é. E o que acontece com o limite de 0? Podemos escrever aqui como limite de 0, quando x vai para mais infinito. Isso aqui dá 0, não é? E é igual ao limite de 1 sobre x, quando x vai para mais infinito. Porque se x vai para mais infinito, então a gente vai ter x crescendo cada vez mais embaixo e 1 sendo dividido por esse número cada vez maior. Então isso aqui vai se aproximar de 0. Então, seja o limite da função à esquerda, que é a função identicamente nula, seja o limite da função à direita, as duas têm limite 0. Então, portanto, pelo teorema do sanduíche, qual vai ser o limite de menos seno de x sobre x quando x vai para mais infinito? O 0? 0, né? Vai ser 0. Então, a alternativa B responde a questão 9.
Então aqui, o que nós vimos? Nós vimos a definição de módulo de duas formas, né? A mais clássica, que é x se x for maior que zero, ou menos x se x for menor que zero. Ou essa aqui que diz exatamente a mesma coisa, que o módulo de x vai ser sempre o maior valor entre x e menos x. E usamos exatamente essa de baixo, para mostrar que menos seno de x sobre x é menor ou igual que 1 sobre x. Porque aqui está falando que o módulo de seno de x sobre x é menor ou igual que 1 sobre x. E é claro que é maior ou igual do que zero, né? Uma vez que a gente conseguiu escrever menos seno de x sobre x entre essas duas funções, a identicamente nula e 1 sobre x, então nós usamos o teorema do confronto para mostrar que, como essas duas funções têm limite zero, então menos seno de x sobre x também terá o limite zero. Tudo bem, Marcelo? Alguma pergunta? Certo, aham. Então eu vou trabalhar um pouquinho o conceito quando o professor diz, né, só aquela parte ali de que limite de x tendendo a mais infinito da função 1 sobre x tende a zero. O que é esse limite? Quer dizer tender a certo valor. Que ele pode não ser o valor, mas ele vai se aproximar muito dele. Então vamos calcular então a função f para a gente entender um pouco de limite. Só esse pedacinho aí que é bem importante. F de x é igual a função 1 sobre x. Então aqui vamos fechar aqui a nossa aba. Fica só com o gráfico da função. Então aqui quer dizer que o limite tendendo para mais infinito de uma função é zero. Dessa função é zero. Então a gente tem que mais infinito, ou seja, o valor de x vão crescendo. Então zero, não só do positivo, mas do negativo. Ele vai crescendo. Conforme ele vai crescendo aqui, ele dá um salto. Mas conforme ele vai crescendo aqui para os positivos, o que vai acontecer? Ele vai se aproximando cada vez mais do zero. Então, se a gente pegar o gráfico aqui e diminuindo o gráfico, a gente percebe que, lembra que aqui a distância entre o eixo x está diminuindo? Porque se a gente diminuir cada vez mais o gráfico, a linha está cada vez mais próxima de x. Ele não vai encostar no x, por quê? No eixo x igual a zero. Por quê? Porque não existe divisão de 1 por um valor que dê zero. Então a gente vai perceber que um f de x é igual a zero. Gente, não vai existir esse valor, né, que vai resultar em zero. Porque esse estado zero nessas condições não é válida. Então, por maior que seja o valor, você colocar um valor gigante, 5.674, ele ainda assim vai ser um valor não nulo positivo. Por maior que seja, ele ainda vai ser um valor não nulo positivo. Porque aqui a gente está atendendo para os positivos, ao mais infinito. Ele vai crescer para o lado dos positivos. Então, conforme ele vai crescendo, ele vai se aproximando do zero. Quando ele vai se aproximando, conforme eu vou aumentando o valor do x, isso quer dizer que ele vai tendendo para certo valor. Então, ele tende para zero. Então, quando o professor afirma que o limite de 1 sobre x, quando o x tende a mais infinito, é zero, é porque ele está tendendo a esse valor. Não quer dizer que é esse valor, mas ele vai tender a esse valor. Então, o limite dessa função é zero. O limite de uma constante é a própria... O limite de uma constante é zero. O limite de zero aqui no caso, perdão. O limite de zero é zero, né? Então, aqui fica claro que os limites são iguais dessas funções. Então, fica óbvio que, vou voltar aqui, se zero, isso é bem grande para a gente observar, se zero é menor que um valor A, por quê?
menos seno de x sobre x é um valor real, certo? Porque seno de x é um valor real, x é um valor real, então temos que esse valor é um valor real qualquer. Então se 0 é menor que um valor a real, que é menor ou igual que x, e a gente sabe que isso aqui, que o limite disso, é 0. Então vou voltar aqui. Então, se a gente pensar que isso aqui é o limite, ó, para aplicar limite, vai ser 0. Isso aqui vai ser 0. O limite disso aqui, então o limite de A, nas mesmas condições que eu apliquei limite, ou seja, de x para mais infinita, tem que ser um valor que seja maior ou igual a que 0 e menor ou igual a que 0. Vamos pensar na primeira desigualdade. Qual valor que é maior ou igual a que 0? É os números inteiros não negativos. Então seria, então a nossa primeira parte aqui poderia ser 0, 1, 2, qualquer número é um número real, não negativo. E aqui nessa segunda parte, que é 0, então A teria que ser menor que 0. Então, para ser menor ou igual a 0, teria que ser um R, um valor real, não positivo. Certo? Então, qual que é o valor real que não é considerado nem negativo e nem positivo? Que é o R, que é não negativo, ou seja, vamos formular melhor a frase. É um R que não é não negativo e não é não positivo, ou seja, ele não é nem negativo, um R não negativo, 0, 0,1, 0,2, 3, 4, 5 mil. E aqui, R não positivo é menos 0,1, menos 0,2, menos meio, menos 3, menos 1 milhão, certo? A única opção que se encaixa nas duas situações é o 0. Então a gente conclui que o limite, limite de A é igual a 0. Certo? Então é isso que é o o famoso teorema do sanduíche, que o limite de duas funções que a gente conhece são extremos e nela tem um limite no centro, o limite dela vai ser iguais desde que os limites extremistas sejam iguais. Então se o limite aqui é 0 e aqui o limite é 0, o limite dessa aqui, tendendo a mais infinito, igual às outras, também é 0. É isso que diz o teorema do sanduíche ou teorema do confronto. É importante lembrar também sobre a propriedade do módulo, A gente diz que o módulo de um número, vamos colocar agora aqui no GeoGebra, a função modular. Módulo de x. Percebe que não importa o valor de x, o módulo de x é sempre positivo. É isso basicamente que é o módulo. O módulo de um número qualquer é positivo. Então não importa se esse valor é negativo ou se esse valor é positivo. Se esse valor for menor que 0, como diz a primeira sentença, ele vai ser menos x. Então esse valor é negativo. Se é menos 6, o módulo é menos 6. E menos com menos é mais, então o módulo de menos 6 é 6. Se ele for maior ou igual a que 0. Se ele for 0, se ele for maior ou igual, como que é igual, então é o próprio 0. Se ele for maior, por exemplo, 8, o módulo de 8 é o próprio x, então é o próprio 8. E a outra forma de representar o módulo é o valor máximo entre o negativo e o positivo. Então, por exemplo,
se eu tenho aqui o módulo, vamos calcular aqui, o módulo de menos 7. Que pela segunda definição ali, temos que é o valor máximo de menos x. Como o x é menos 7, temos que é menos 7. E o próprio x, que seria menos 7. Certo? Então vai ser o máximo de que menos 7 é mais 7. E menos 7. Então o valor máximo, ou seja, o maior valor entre 7 e menos 7 é 7. Então por isso que a gente diz, né, que o módulo de x é o valor máximo entre menos x e x. Por causa desse seguinte exemplo, né, que a gente pode tomar como exemplo aqui, módulo de menos 7. Certo? Então essas são as duas partes importantes aqui na resolução deste exercício. O conceito de módulo e o conceito do teorema